Olá, no momento em que eu postar esse vídeo quero que depois do fim dele vocês comentem agora indo para a teoria. Lá estava Nana sentada na minha frente. Nana pergunta: por que você me atraiu para cá e porque quando a gente lutou hoje eu senti a presença do Oniforal em você e o mais importante, porque você virou o capuz vermelho. Primeiro, você sentiu o Oniforal em mim porque eu copiei ele. Segundo, eu já sei de tudo sobre a treta do Oniforal com o Alforone. Nana bate na mesa e fala gritando: como você sabe disso tudo? Eu falo para ela se acalmar, que eu vou explicar. Eu não posso te dizer como eu sei disso. Nana diz: tudo bem, eu vou descobrir. Mais cedo ou tarde, mas eu vou descobrir. Mas responde o resto das perguntas. Eu falo que eu chamei ela para conversar, já que nós temos o mesmo objetivo, acabar com o Alforone. Mas eu digo em pensamento, quem teve a ideia foi o primeiro portador do Oniforal, que disse para mim que eu precisava de ajuda para vencer o Alforone. Quando ele disse isso, quando eu fiquei inconsciente, conversei com ele. Agora voltando para a conversa, Nana diz: tá, mais porque você quis se tornar um vigilante. Eu falo para ela que eu não quero fama, ou dinheiro e reconhecimento. Eu só faço porque eu posso, mas eu não quero ser o vilão e causar dor e sofrimento. E não quero ser o herói porque muitos são falsos heróis, e grande parte deles são corruptos, que fazem de tudo por fama, reconhecimento e dinheiro. Poucos são ainda heróis de verdade. Eu me pergunto quando foi que ser um herói perdeu seu significado. Eu vou fazer de tudo pela justiça. Nana, ouvindo minhas palavras, ficou inspirada pelas minhas palavras e diz: eu vou treinar você. E qual é seu nome? Depois que eu ouvi isso, fiquei de olhos abertos e falei: meu nome é Satoru Gojo. E você está falando sério? Porque eu não sou um herói. Nana diz: você não é um herói, mas tem a atitude de um herói, por isso eu vou treinar você. Depois desse dia eu e a Nana nos tornamos amigos, e eu também me tornei amigo do Gran Torino. Nesses últimos dias a Rumi descobriu que eu treinava com a Nana e também se juntou ao treinamento, e eu notei que a Rumi está com uma cara meio triste depois que ela descobriu que eu treinava com a Nana. Atualmente eu estava deitado no chão embaixo de uma árvore. Eu senti alguém se deitar. No meu lado era a Rumi, que disse: oi Gojo, como você está? E você não vai me treinar hoje? Não, eu tô descansando. Foi quando eu tive uma ideia. Como compensação, eu vou fazer o que você quiser. Rumi diz envergonhada: tá falando sério? Nesse caso pode sair no encontro comigo. Eu fico de olhos abertos e digo claro, tentando não parecer nervoso, mas eu em pensamento digo: caramba, estou muito nervoso. Rumi diz: Gojo, que tal marcarmos o nosso encontro para o próximo sábado e é bom você aparecer? Quando ela termina de falar essa última frase, ela fica com uma cara assustadora e eu fico assustado. E eu me lembro que eu teria aula amanhã. Depois de me despedir da Rumi, comecei a fazer minha cast diária e jogar videogame. Depois disso eu fui dormir, acordei cedo, tomei meu banho, comi meu café e fui andando para a escola. Eu falei: não tô nem um pouco animado para ir para a escola. Claro, quem gosta de ir para a escola? Depois que eu cheguei lá, eu fui e entreguei um papel para o professor, falando que eu era um aluno novo. O professor vai e fala: turma, temos um novo aluno. E como isso é um anime, os garotos querendo que fosse uma garota bonita e as garotas querendo que fosse um menino bonito. Depois que eu entrei, aconteceu a clássica cena do Gojo na escola, as meninas gritando porque acharam ele bonito. Depois de me apresentar, eu vi algo que me fez dizer mentalmente: meu Deus, eu encontrei ele, o Almight. E eu me questiono mentalmente porque só me encontro com personagem importante. Eu falo mentalmente: vou deixar isso de lado. Nota do autor: como eu vou chamá-lo pelo seu nome, Kitoshinori Yaji. Voltando para a teoria, o professor fala: Gojo, que tal você se sentar com o Toshinori? Eu falo: tá. Eu me sinto do lado do Toshinori. Toshinori diz: você não tem vergonha de sentar do meu lado, sabe? Eu sou um sem individualidade. Eu falo que não importa se você tem individualidade ou não. Toshinori fala: valeu. Aliás, meu nome completo é Toshinori Yaji. Depois da aula eu pego meu lanche e começo a lanchar até que eu vejo o Toshinori e eu começo a conversar com ele. Toshinori fala: como você se acostumou com isso? Ele apontando para as garotas, olhando e conversando com ele. Eu digo: é só tentar ignorar. Continuamos conversando até o sinal bater e a gente voltar para as salas. Depois da aula, quando eu estava voltando para casa, Toshinori me parou e disse: ei Gojo, você pode me dar seu número? Eu falo: sim. Depois disso a gente vai conversando até que a gente se separa e eu vou para casa.
Depois desse dia nos tornamos melhores amigos até apresentei ele para Rumi, especialmente para Nana. Agora eu estava em cima de um prédio e eu estava vendo um momento que a Nana dava o Onifural para o Toshinori, que diz, porque logo eu Nana fala porque uma pessoa importante para mim disse que você seria um ótimo sucessor. Enquanto eu assistia isso eu falava algo mentalmente, eu espero que isso dê certo. Depois que eu falo isso eu ativo um mosquito mecânico que estava programado para ejetar uma substância brilhante verde e para quem quer saber, essa substância foi feita utilizando como base meu sangue com o Onifural e o sangue da Nana que eu acabei tirando dela sem ela perceber, e também outras substâncias que acabam aumentando o poder da individualidade. Voltando para a teoria, depois que ela entrega o seu poder para o Toshinori, ainda sentiu o Onifural dentro da Nana, só que estava mais fraco, mas mesmo assim o Onifural não estava se esvaindo do corpo dela, igual foi com o Toshinori quando ele entregou o Onifural para o Midoriya, e eu começo a comemorar em cima do prédio e não havia ninguém. Depois disso, eu falo amanhã deve começar o treinamento do Toshinori com o Onifural. É melhor eu voltar a ser o capuz vermelho, já que eu não sou faz alguns dias, claro, dando atenção para a escola ao meu treinamento dos meus poderes e encontro com Rumi amanhã. Ainda bem que eu aproveitei esses dias para fazer melhorias dos meus equipamentos e traje bom. Agora vou para casa, mas antes disso eu vou em uma loja comprar chocolate e um salgadinho. Quando eu chego em casa eu vejo a Rumi e a Nana apertando as mãos com uma cara de cúmplices, como se estivessem planejando algo. Eu falo mentalmente, porque eu sinto que eu tô com alvo nas minhas costas. Depois disso eu pergunto para Nana, como você tem a chave da minha casa? Nana diz, você tem uma cópia da sua chave debaixo do tapete. Eu sei que você é muito inteligente, mas isso foi meio burrice. Eu falo, isso foi muita burrice mesmo, mas Nana, porque você está de avental? E a Nana diz, eu tava fazendo comida. Quando a Rumi chegou, eu estava fazendo lamen. Quer comer? Gojo? Rumi diz, vamos comer. Eu falo, tá legal. Depois que terminamos de comer, a Rumi e a Nana vão embora. Eu guardo as minhas compras que eu trouxe. Depois disso eu vou até meu bunker e pego meu traje de capuz vermelho. Time skip 1 hora. Agora dava para ver que eu estava em cima de um prédio procurando crimes ou alguma coisa para eu fazer. Eu falo, como eu vou treinar meus poderes sendo que não tem nada acontecendo? Depois que eu falo isso eu ouço uma explosão de alguns metros de distância de onde eu estava. Eu falo, cara, só foi eu dizer isso daí foi muita sorte ou azar, eu não sei, então é melhor ir. Logo assim eu comecei a correr e para o meu azar não era lua cheia e sim meia lua, ou seja, meus poderes estavam pela metade. Quando eu cheguei no local eu vejo 5 vilões armados mais ou menos, porque um deles estava uma espécie de violão, um tinha uma individualidade de regeneração, o outro tinha de controlar objetos magnéticos, o outro tinha de transformar seu corpo em metal, o outro tinha de manipular eletricidade, absorver e controlar. Mas um dos vilões era esquisito porque ele tinha a aparência da Nakimi, só que sem os olhos de lua superior. Eu falo, impressionante, tem uma Nakimi nesse mundo? Será que ela tem os mesmos poderes? O vilão com poder de virar metal diz, capuz vermelho, o que faz por aqui? Eu falo, impedir vocês, isso não é óbvio? O vilão de controlar objetos magnéticos, ele puxa as minhas 2 armas, minha katana e meus 2 pés de cabra. Ele fala, não importa se ele é poderoso ou não, estamos na vantagem, somos 5, ele é só 1. Eu falo, fala sério? O vilão que podia se transformar em metal foi direto para cima de mim tentar me dar um soco. Eu ativo o Jutsu Shikitenkai e desvio do soco dele, contra-ataco, dando um soco bem direto no queixo dele, jogando para longe, mas ele é agarrado pelo poder do vilão de controlar objetos magnéticos. Eu me teletransporto. O vilão do poder de regeneração diz, ele fugiu. Eu falo, não. Depois que eu falo isso ele vê que eu tinha me teletransportado para cima do vilão que vira metal. Utilizando a energia lunar estocada eu crio uma katana de energia lunar. Quando eu me aproximo uma distância média dele eu ativo o Onifural 30% e falo, segundo o estilo da respiração do trovão, segunda forma Shibunseirai, acertando o vilão que vira metal, e como metal atrai eletricidade e conduz, ele acaba gritando de tanta dor, desmaiando nesse golpe. Depois disso eu me teletransporto para trás do vilão que controla objetos magnéticos. Eu uso a terceira forma da respiração da lua repugnante, correntes cortando o vilão que controla objetos magnéticos, e o de metal no meio.
veio a... Vocês devem estar se perguntando por que eu matei os dois. É simples, por conta que eu estudei vilões e criminosos que davam para ser salvos, e os que não podiam, vilões e criminosos que cometeram assassinatos e outros crimes hediondos. Esses dois que eu acabei de matar cometeram vários assassinatos, e o outro de metal cometeu crimes que eu não posso mencionar. Depois disso eu pego minha katana, meus 2 pés de cabra e minhas 2 pistolas de volta. Depois disso o vilão de eletricidade começou a absorver a energia elétrica das redes de eletricidade, e o de regeneração sacou uma faca e uma pistola e começou a atirar. Eu desvio usando o Jutsu Shiki Tenkai e uso o segundo estilo da respiração do trovão e falo Dengo Raigo, acertando o vilão da regeneração, que sentiu muita dor e quase desmaiou. Estava se mantendo consciente, não sei como. Depois disso eu utilizou a 7ª forma da respiração do trovão, Deus do trovão flamejante, desviando de uma rajada de eletricidade do vilão de eletricidade, que acerta o vilão da regeneração, que se ele não tinha desmaiado antes com aquele primeiro ataque de eletricidade, agora ele desmaiou. Depois disso o leme do Maoraga completa uma volta em cima da minha cabeça, e com a velocidade da 7ª forma eu pego um pouco do sangue do vilão da regeneração e bebo, fazendo com que eu me adaptasse mais rápido. Agora o leme na minha cabeça completava uma segunda volta, e ainda na velocidade da 7ª forma eu acerto um soco no vilão de eletricidade com 40% do Oniforal, fazendo com que ele desmaiasse, mas antes de desmaiar ele me acerta um disparo de eletricidade por trás. Bem quando eu terminei de me adaptar à regeneração do vilão de regeneração, como ele já estava esgotado de energia, o raio não foi muito forte, mas usando a regeneração eu me recuperei do disparo do raio nas costas, mas eu comecei a me adaptar ao poder do vilão de eletricidade, mas aproveitei que ele já estava desmaiado e peguei um pouco do sangue dele e bebi, fazendo com que Lene na minha cabeça completasse uma primeira volta. Quando isso acontece, Nakin me diz: muito obrigada por me livrar desses idiotas. Agora não tenho que repartir o dinheiro do banco com muita gente. Que tal nós repartimos o dinheiro, Capuz Vermelho, assim não precisamos lutar. Quando ela fala isso eu falo e uso o segundo estilo da respiração do trovão, Dengo Raigo, lançando vários raios para cima dela, mas ela tocando seu violão, ela some do lugar e aparece em outro, desviando assim dos meus raios. Quando eu vi que não tinha dado certo eu uso a 3ª forma da respiração da lua repugnante correntes, mas ela se teletransporta para trás de mim e eu tento cortar ela no meio girando, mas não dá certo porque ela me teletransportou para o castelo do infinito. Nota do autor: para quem não sabe, a Nakin tem seu próprio castelo, que basicamente ela pode controlar o castelo do jeito que ela quiser, teletransportar pessoas, ou até mudando elas de sala, ou simplesmente controlando os lugares que elas estão para tentar esmagá-las em paredes. Ela também pode observar as pessoas dentro do castelo do infinito. Voltando para a teoria, o leme na minha cabeça acaba girando uma segunda vez, mas quando isso acontece, Nakin me diz: você devia ter aceitado meu acordo que eu te fiz, Capuz Vermelho, agora você vai morrer. Quando ela fala isso ela começou a girar o cômodo que eu estava para ficar de cabeça para baixo, e eu acabo caindo em cima de uma porta que acaba abrindo e fazendo com que eu acabei despencando. Eu falo mentalmente: cara, esse lugar é muito psicodélico, o que tá acontecendo com a gravidade desse local? Isso não faz o menor sentido. Isaac Newton deve estar se revirando do caixão agora só de saber o que esse poder faz com a gravidade. E o pior, não tem nenhum lugar aqui que tenha a luz da lua como uma janela. Eu tô ferrado. Mas quando eu falo isso o leme na minha cabeça completa uma 3ª volta. Agora estou adaptado completamente. Eu falo: finalmente me adaptei completamente. Agora eu utilizo o segundo estilo da respiração do trovão, 4ª forma, Dengo Raigo, só que em vez de disparar os raios eu absorvo. Eu falo: ótimo, individualidade do vilão de eletricidade vai suprir a falta de energia lunar. Quando eu falo isso eu crio 2 asas e mãos com garras feitas de energia elétrica começa a voar. Eu falo: é só isso que você tem? Nakin me diz: não, mas você vai pagar agora por dizer isso. Eu falo: duvido, mas quando eu falo isso ela me teletransporta para cima e ela começou a tentar me esmagar com as paredes. Eu falo que eu não devia ter falado isso, mas eu não devia ter subestimado ela, mas eu não vou morrer que nem um idiota aqui. Se for para morrer, que seja protegendo alguém, não aqui. Quando eu falo isso o meu leme completa uma volta e eu dou um soco tão poderoso na parede que ela quebra. Eu não percebi que eu tinha ativado a marca do caçador e eu ativo o Oniforal
em 50% e começa a voar em alta velocidade. Mas enquanto eu quebrava as paredes para chegar perto dela, ela me teletransporta. Como eu estava voando em alta velocidade, eu acabo dando de cara na parede. Ela ficava tentando me esmagar entre os cômodos. Isso acaba fazendo com que eu fique bem ferido. Isso também acaba fazendo com que a parte da máscara que cobre a minha boca quebre. Mas quando isso acontece, meu leme completa uma segunda volta. Eu utilizo a sétima forma da respiração do trovão, Deus do trovão flamejante, aumentando minha velocidade. Com isso eu começo a voar em mais alta velocidade possível. Eu utilizo a individualidade de regeneração, fazendo com que meu corpo comece a se regenerar, quebrando mais uma parede. Só faltava passar por um corredor e quebrar uma parede, e eu estava conseguindo. Mas a Nakimi começou a fechar as paredes do corredor, mas em alta velocidade. Consegui passar pelo corredor, mas ela fechou bem na hora. Quando eu estava passando, acabou que a minha perna foi arrancada. Quando eu quebrei a última parede, eu vi a Nakimi, mas ela começou a me teletransportar em alta velocidade, me chocando contra as paredes. Mas uma coisa que eu percebi é que o teletransporte começou a ficar mais devagar. Foi quando o meu leme completou uma terceira volta. Eu falo finalmente, e depois que eu falo isso eu crio um violão. Foi quando eu comecei a ver todos os cantos do castelo do infinito. Foi quando eu falei, então é assim que a Nakimi vê as coisas no castelo do infinito. Depois que eu falo isso eu toco o violão, fazendo com que eu me teletransporte para a frente da Nakimi, que diz: "Isso é impossível." Depois que ela fala isso, eu dou um chute no violão dela, o quebrando, e eu pego na cabeça dela e começo a arrastar a cabeça dela na parede. Eu utilizo toda a energia que eu absorvi daquele ataque da respiração do trovão que eu dei e começo a eletrocutar ela, fazendo com que ela desmaie. Depois disso eu pego ela e eu levo ela para fora do castelo do infinito. Dava para ver como eu estava ofegante e cansado, com sangue escorrendo da minha perna. Mas mesmo cansado, eu utilizo minhas últimas forças para ativar o Onifural em 10% e a individualidade de regeneração para regenerar a minha perna. E agora, como eu tinha saído do castelo do infinito, eu podia usar meus poderes lunares sem preocupação. Eu dou um super salto saindo do local, mas quando eu saio, uma figura de terno preto toca no vilão de regeneração e pega uma amostra do meu sangue voltando para mim. Eu estava correndo e saltando entre os prédios, é claro, fugindo de alguns heróis que estavam me caçando, mas foi quando eu cansei e acabei desmaiando em cima de um prédio. Mas de repente uma sombra para perto de mim e me carrega para algum lugar. Fim da parte 1. Oi gente, eu queria saber se vocês estão gostando da teoria, então por favor podem comentar suas opiniões sobre ela aí nos comentários.